Seja bem-vindo ao canal. Pronto para mais uma jornada ao desconhecido? Antes de começarmos, inscreva-se, curta o vídeo e me conte nos comentários onde você mora e a que horas está assistindo. Agora, apague as luzes e tente não deixar o medo tomar conta de você. Se eu pudesse voltar no tempo, prestaria mais atenção aos pequenos detalhes que na época pareciam bobagem. Hoje sei que nossa intuição quase sempre está certa quando alguma coisa não bate. Mas, infelizmente, aprendemos isso da pior forma possível. Eu tinha acabado de herdar o apartamento da minha avó em Nova York depois que ela faleceu, e aquilo representava uma oportunidade única de recomeçar sem me preocupar com aluguel. Trabalhava num bar servindo bebidas e a situação financeira estava sempre apertada. Então, aquela chance era como ganhar na loteria. O lugar era bem espaçoso, com 2 quartos e uma área social integrada com a cozinha. Como ainda estava correndo atrás de um emprego melhor, pensei que seria inteligente encontrar alguém para dividir os gastos básicos da casa. Fiz algumas fotos, criei um anúncio online e publiquei. Logo começaram a chegar interessadas. Eu tinha 23 anos e estava me virando sozinha no mundo. Por questões de segurança e conforto, resolvi que seria melhor dividir o espaço com outra mulher. Precisava de alguém confiável que não trouxesse problemas futuros. Entre as candidatas que apareceram, uma me impressionou logo de cara, a Amélia. Era loira, altura média, mais ou menos da minha faixa etária, e tinha um carisma natural que chamava a atenção. Sempre fui de conversar muito e criar vínculos fáceis, e ela parecia ter essa mesma energia sociável. Era divertida e transmitia uma vibe positiva. Não estava apenas procurando alguém para rachar despesas, queria mesmo uma companhia legal. Me mudar para uma metrópole gigante, onde não conhecia praticamente ninguém, estava me deixando ansiosa. Então, ter uma pessoa bacana por perto seria perfeito. No nosso primeiro encontro para ela conhecer o apartamento, Amélia me cumprimentou com um abraço caloroso, como se fôssemos amigas de longa data, e tinha um sorriso genuíno que me tranquilizou na hora. Senti que nossa convivência ia funcionar perfeitamente. Em poucos dias, tudo estava acertado e ela já tinha se mudado. Fiquei com o dormitório que dava para a rua, no final do corredor, e ela escolheu o outro quarto que ficava do lado esquerdo da casa. Amélia me explicou que trabalhava como artista e precisava de um ambiente calmo para se concentrar na criação. Por isso preferiu aquele cômodo mais reservado. Mesmo tendo nossos espaços privados, acabávamos passando bastante tempo juntas. Ficávamos até tarde vendo séries, tomávamos uns drinks nos fins de semana e saíamos para experimentar restaurantes da região. Mas uma coisa me chamava a atenção. Nunca via a Amélia interagindo com outras pessoas além de mim. Considerando que ela era comunicativa e cativante, achava curioso que não tivesse outros círculos sociais. Quando perguntei sobre família e amizades, ela me contou que tinha crescido em instituições de acolhimento e não mantinha vínculos com ninguém do passado. Aquilo me tocou profundamente porque depois de perder minha avó, que me criou sozinha, também me sentia meio órfã no mundo. Rapidamente desenvolvemos uma conexão especial, como se tivéssemos nos tornado uma pequena família ali no meio de Manhattan. Depois de várias tentativas, consegui uma vaga numa startup que estava começando. Cuidava da parte administrativa e financeira, e o salário era bem superior ao que ganhava no bar. As coisas finalmente estavam melhorando na minha vida. A equipe era legal e me sentia motivada no trabalho. Era minha chance de construir algo sólido profissionalmente. Conforme fui criando novas amizades no trabalho, Amélia começou a se mostrar mais distante. Chamei ela diversas vezes para sair junto com minha turma, mas sempre inventava desculpas falando que não queria se intrometer nos meus novos relacionamentos. Embora tentasse disfarçar, eu conseguia perceber uma irritação mal escondida no jeito dela. Uma tensão que me deixava desconcertada.
Numa dessas noites, voltei para casa bem alterada depois de umas bebidas com os colegas de trabalho. Toquei a campainha porque tinha esquecido as chaves e precisava que Amélia me abrisse a porta. Mas quem abriu a porta foi um rapaz desconhecido, vestindo apenas uma calça jeans, sem camisa, que me olhou com um sorriso que me deixou sem reação. Fiquei perplexa e perguntei: quem é você? Ele respondeu tranquilamente: sou o Ricardo, estou aqui com a Amélia. Antes que conseguisse processar a situação, ouvi a voz dela vindo lá de dentro perguntando quem estava na porta, e ela apareceu usando um roupão de banho. Oi, Marina. Desculpa a demora. Estávamos ocupados. Você entende como é. Fiquei muda por alguns segundos, atônita e com uma sensação estranha no estômago. Ela simplesmente entrelaçou os dedos com os do Ricardo. Deu um sorrisinho provocativo e eles voltaram para o quarto. Senti um aperto no peito e corri para o meu cômodo. Logo antes de fechar a porta, escutei Amélia comentar: espero que não se incomode. O Ricardo vem aqui de vez em quando. Balancei a cabeça, concordando sem conseguir falar, e pensei: claro, a casa também é sua. Mas durante aquela madrugada, quando finalmente relaxei, ficava remoendo o quanto aquela situação tinha me parecido bizarra. O comportamento dela estava completamente diferente do normal, como se fosse uma pessoa nova. Nunca tinha presenciado Amélia interagindo romanticamente com homens e, de repente, ela estava dormindo com alguém que mal conhecia. Talvez não fosse nada demais, apenas uma forma dela buscar companhia ou diversão. Mas alguma coisa no fundo não estava fazendo sentido. Na manhã seguinte, a encontrei tomando café sozinha na cozinha. Perguntei de brincadeira: curtiu a noite? Saí para relaxar e acabei conhecendo o Ricardo num bar. Acho que vamos nos ver mais vezes. Espero que você não se sinta abandonada, respondi com um meio sorriso. Imagina, está tudo bem. Mas ela se levantou rapidamente e, antes de sair, com um tom meio artificial, falou: claro que vai ficar bem, não é? Agora você tem suas novas amizades. E deixou o apartamento me dando aquela sensação incômoda de que havia algo errado. Naquela mesma madrugada, Amélia não voltou para casa. Achei que provavelmente tinha dormido fora, mas por volta das 3 da manhã, escutei pancadas desesperadas na porta. Saltei da cama e fui atender assustada. Era ela, sentada no chão do corredor, soluçando como uma criança, com os olhos inchados e marcas arroxeadas nos braços e no rosto. Ajudei ela a entrar e nos acomodamos no sofá. Perguntei o que tinha acontecido, tentando entender aquela situação. Então ela me explicou, entre lágrimas, que o Ricardo tinha surtado, agredido ela fisicamente e que tinha sido uma experiência traumática. Fiquei indignada, vendo o estado deplorável em que ela estava, e quando ia pegar o telefone para acionar a polícia, ela me impediu, dizendo que o Ricardo tinha ligações perigosas e que seria arriscado provocá-lo ainda mais. Chorava, repetindo que a culpa era toda dela por ter confiado numa pessoa desconhecida. Vendo ela daquele jeito, não tive alternativa além de tentar consolá-la. O relacionamento destrutivo com esse sujeito tinha abalado ela profundamente e ficou ainda mais retraída. Resolvi ajudar de alguma forma, então comecei a voltar mais cedo do serviço e passar mais tempo em casa fazendo companhia. Gradualmente, o Ricardo sumiu da nossa rotina e isso me deu um alívio. Numa tarde, saí para comprar petiscos pensando em organizar uma sessão de filmes com Amélia para distraí-la um pouco. Mas no caminho de volta, bem ali na rua do prédio, me deparei com o Ricardo, conversando animadamente com uns amigos, rindo como se nada tivesse acontecido. O sangue ferveu na hora e não consegui me controlar. Fui direto confrontá-lo. Olha só quem ainda tem coragem de circular por aqui. Seu covarde e agressor. Você sabe que ela confiava em você? Falei, irritada, empurrando ele. Podíamos ter chamado a polícia pela agressão. A única razão de você não estar preso é porque ela me impediu de fazer a denúncia por medo. Por que fez uma coisa dessas? Gritei.
Mas a resposta dele me gelou completamente. Ele ficou alguns segundos quieto e depois, com uma expressão serena, respondeu: "É essa a versão que ela contou. Então você precisa saber que se tem alguém perturbado nessa história, é sua amiga de apartamento. Ela que me pedia para usar violência na cama, falava que adorava desse jeito. No começo eu me recusei, mas ela insistia tanto, queria coisas cada vez mais intensas. Eu não tenho esse perfil. Inclusive, parei de sair com ela, justamente porque não me sinto à vontade, agredindo mulher para transar. Quem tem distúrbios mentais aqui é ela, não eu." E se afastou com a turma dele, me deixando plantada ali, sem chão, pensando que loucura é essa. Precisava descobrir a verdade, e a única forma seria confrontando Amélia diretamente. Quando cheguei em casa, contei o que tinha acontecido e, sem rodeios, pedi para ela me explicar tudo. Ela ficou em silêncio, como se eu tivesse pego ela desprevenida, mas a expressão no rosto entregou tudo. O Ricardo não estava inventando. Não quis discutir mais nada naquele momento. Apenas avisei que ia encontrar uns amigos num bar e chegaria tarde. Mas ela, naquele tom contrariado, disse: "Mas você falou que íamos passar a noite juntas como sempre." Sem muita conversa, peguei a bolsa e saí do prédio. Porém, em vez de ir embora de verdade, rapidamente contornei o quarteirão e subi pela escada de emergência, entrando no meu quarto pela janela que havia deixado entreaberta. No momento que pisei lá dentro, escutei barulho de louça se despedaçando. Antes que pudesse entender direito o que estava acontecendo, também ouvi Amélia gritando de forma desesperada e furiosa. Estava tendo um colapso total, arremessando objetos pela casa e destruindo tudo ao alcance. Era um caos absoluto que durou vários minutos, até que ouvi a porta da frente bater violentamente. Caminhei silenciosamente até a sala, e quando observei ao redor, o apartamento parecia ter virado zona de guerra. Móveis tombados, objetos espalhados, estragos por todos os cantos. Foi nesse momento que entendi que Amélia tinha problemas psicológicos sérios. Não imaginava que ela tivesse esse lado violento e descontrolado, mas aquela foi minha oportunidade. Sem hesitar, me dirigi ao quarto dela, um ambiente onde nunca tinha entrado antes. Ela sempre mantinha trancado e nunca tinha me dado curiosidade de bisbilhotar. Quando acendi a luz, senti um arrepio percorrer todo o meu corpo. Havia fotografias minhas coladas em cada superfície disponível, paredes, móveis, espelhos. Algumas eu reconhecia, eram daqueles momentos legais que compartilhamos, situações felizes na cozinha, assistindo TV, selfies que tiramos de brincadeira. Mas outras me causaram pânico total. Eram imagens minhas dormindo, cozinhando, lendo, me arrumando e até me trocando de roupa. Estavam distribuídas por todo o cômodo, sempre registradas, sem que eu soubesse que estava sendo fotografada. Naquele instante, meu coração disparou como uma sirene. Descobrir que minha própria companheira de casa estava me perseguindo dentro da minha própria residência foi aterrorizante. Que situação insana era aquela? Quem realmente era a Amélia? Ali compreendi algo apavorante. Ela não apenas estava me perseguindo secretamente, como também tinha orquestrado toda aquela encenação com o Ricardo para despertar meus ciúmes e atenção. Quando percebeu que a estratégia não estava funcionando, mudou completamente de tática. Transformou o Ricardo num vilão agressor para que eu comprasse aquela farsa e sentisse compaixão por ela. Fiquei paralisada, imaginando até onde ela tinha ido para manipular toda aquela situação. Era evidente que ela mesma tinha causado os próprios machucados e hematomas apenas para dar credibilidade à mentira. Isso me deixou apavorada. Naquele ponto, já tinha visto mais que suficiente e me virei para sair correndo. Mas ela estava bem ali parada na entrada do quarto, segurando uma faca de cozinha e me encarando com uma expressão de insanidade total. "Gostou da minha galeria?" perguntou com uma voz carregada de raiva. Naquele segundo, soube que a situação tinha desandado completamente.
Sem aviso, ela se lançou na minha direção com a faca erguida como uma maníaca. Caí no chão pelo susto e ela montou em cima de mim, pressionando meu pescoço. Estava quase me esfaqueando enquanto eu me debatia desesperadamente para impedir. A luta foi brutal e parecia que tudo terminaria em tragédia. Durante o combate, consegui olhar para cima e avistei a janela do quarto bem acima da minha cabeça. Reunindo todas as forças, me levantei bruscamente e a empurrei com tudo que tinha, conseguindo me pôr de pé. Mas antes que pudesse me estabilizar, ela investiu novamente tentando me arremessar contra a janela. Consegui desviar no último segundo e, com a força do próprio impulso, ela atravessou o vidro e despencou do sexto andar direto na rua. O corpo dela se chocou contra os galhos de uma árvore, dilacerando o rosto e o corpo todo antes de atingir o asfalto. A cena foi mais que terrível, foi traumatizante de presenciar. A polícia chegou rapidamente e documentou toda a ocorrência. Foi quando descobri algo ainda mais chocante. O Ricardo tinha sido encontrado morto algumas quadras dali, esfaqueado num beco durante a mesma noite. As evidências indicavam que Amélia provavelmente tinha atacado ele pelas costas quando voltava para casa. O sangue dele estava na mesma faca que ela usou contra mim. Não consegui evitar me sentir responsável quando soube disso. Sabia que ela tinha cometido aquele assassinato por causa das coisas que eu havia dito durante o confronto. Esse episódio transformou minha vida de maneiras que ainda estou processando. Aprendi que, às vezes, as pessoas mais próximas podem esconder facetas aterrorizantes que jamais imaginaríamos. Hoje sou muito mais cautelosa com quem deixo entrar na minha vida e presto atenção em sinais que antes passariam despercebidos. Aquela experiência me ensinou que nossa intuição geralmente está certa quando algo não parece natural, mesmo que não consigamos explicar exatamente o porquê. Confiar nos próprios instintos pode literalmente salvar nossa vida. E agora sei que devo sempre escutar essa voz interior que me alerta quando alguma coisa não está certa. Hoje sei que deveria ter prestado atenção nos sinais, mas quando você tem 20 anos e está tentando encontrar seu lugar no mundo, acaba ignorando coisas que mais tarde fazem todo sentido. Naquela época, eu estava naquela fase de recém-formado na universidade, sem muita grana e procurando onde morar. Foi quando apareceu a chance de dividir uma casa pequena com 3 colegas da faculdade. A ideia era boa. Rachando o aluguel em 4, conseguimos pegar um lugar afastado do centro, numa região bem calma, já que os bairros mais próximos estavam fora do nosso orçamento. Durante 9 meses, tudo correu perfeitamente. A convivência era ótima, todo mundo se respeitava e não havia motivo para reclamação. Mas aí aconteceu. 2 dos rapazes conseguiram empregos em outras cidades e decidiram se mudar. De repente me vi dividindo a casa apenas com Ivan, um sujeito que sempre foi meio fechado e pouco sociável. Ele vivia grudado no trabalho, chegava tarde da rua ou simplesmente não tinha interesse em conversar ou fazer qualquer atividade em grupo. Além da companhia ruim, agora tínhamos que bancar o dobro do aluguel. Combinamos que quando o contrato vencesse em 3 meses, cada um seguiria seu caminho. Depois que ficamos só nós 2, comecei a perceber como Ivan vivia ausente. Durante meus dias de folga, quando ficava em casa descansando, quase sempre estava completamente sozinho. Não era algo que me incomodava, mas achava peculiar. Antes a casa tinha energia, movimento, pessoas indo e vindo. Mas agora parecia um lugar abandonado que só eu habitava. Mesmo nas raras ocasiões em que ele estava presente, Ivan parecia estar em outro planeta. Pelo que sabia, ele trabalhava apenas meio período durante as manhãs. Então imaginava que passava o resto do tempo com amigos ou sei lá fazendo o quê. Normalmente, quando eu ia me deitar, ele ainda não tinha aparecido. Uma noite resolvi ficar acordado um pouco mais que o normal.
Eram cerca de 1 hora da madrugada, e eu estava lendo no quarto quando avistei os faróis do carro dele cortando a janela. As luzes desciam pela estradinha de cascalho, e alguns minutos depois ouvi a porta da frente se abrindo. Me levantei meio que no automático e, por algum motivo, senti necessidade de ir cumprimentá-lo, talvez para amenizar o clima pesado que havia entre nós. Abri a porta do meu quarto e, logo que saí, ouvi passos apressados pelo corredor. Quando espiei, Ivan deu um pulo como se tivesse sido flagrado em alguma atividade suspeita. O ambiente estava escuro, então não conseguia enxergá-lo com clareza, mas notei que seus olhos estavam completamente arregalados e ele parecia ter se transformado numa estátua. "E aí, Ivan?" "Só queria saber se está tudo bem", falei, tentando quebrar a tensão. O cara ficou plantado ali, no corredor sombrio, com uma expressão de pavor absoluto, os olhos esbugalhados de um jeito perturbador. Era como se ele não conseguisse processar o que estava acontecendo. Conseguiu apenas murmurar "está tudo bem", e depois de alguns segundos embaraçosos, simplesmente se virou e desapareceu no quarto. O clima ficou ainda mais desconfortável após esse episódio. Não conseguia entender o que estava acontecendo com ele, por que parecia tão nervoso ou que situação estranha tinha vivido. Era muito desconcertante, como se eu tivesse o surpreendido no meio de algo muito errado, e isso ficou martelando na minha cabeça. Tentei não me intrometer na vida dele, mas sinceramente aquilo estava me deixando inquieto. Depois de alguns minutos, criei coragem, abri minha porta cuidadosamente e me aproximei do quarto dele sem fazer barulho, tentando descobrir o que ele estava fazendo lá dentro. Subitamente ouvi um movimento muito peculiar, como se ele estivesse remexendo gavetas freneticamente, abrindo e fechando tudo com uma urgência inexplicável. Era tão bizarro que fiquei imóvel por alguns instantes, quase segurando a respiração, me inclinando para conseguir ouvir melhor. O barulho continuou por um bom tempo e eu me sentia cada vez mais desconfortável, como se algo terrível estivesse acontecendo. Que diabos ele estava fazendo? Que problema era aquele? De repente, o som das gavetas cessou e nesse momento se fez um silêncio total, como se ele tivesse congelado completamente. Alguns segundos intermináveis se passaram, e naquele instante eu não aguentava mais. Queria sair correndo dali. Mas exatamente quando ia dar um passo de volta ao meu quarto, a porta dele se escancarou de uma só vez. Fiquei paralisado no lugar. Ivan estava parado na entrada, com a mesma cara de susto e olhos enormes de antes, me encarando fixamente sem piscar. Não sabia como reagir. Então, para disfarçar, disse que só estava indo buscar água na cozinha e perguntei se ele precisava de alguma coisa. Ele me observou de uma forma que não conseguia interpretar. Resmungou que não precisava de nada e, sem mais conversa, fechou a porta abruptamente na minha cara. Foi realmente assustador e só confirmou minha suspeita de que aquele sujeito não estava normal. Havia algo profundamente perturbador acontecendo com ele. Fui até a cozinha cumprir o que tinha falado e depois voltei para meu canto, tudo em completo silêncio. Passei a madrugada inteira desperto, com os pensamentos acelerados e tenso, porque não confiava mais nele. Naquela noite, Ivan não saiu mais do quarto nem deu sinal de vida. Apenas permaneceu trancado, como se nada tivesse ocorrido. Nos dias seguintes, fiquei observando atentamente o que ele fazia, ou melhor, o que deixava de fazer. Permanecia acordado até ele chegar e não conseguia dormir adequadamente, sempre com aquela sensação ruim de que as coisas não estavam certas. Ele continuava naquele estado estranho, meio ausente, parecendo um autômato defeituoso, e a cada dia seus olhos ficavam piores, mais agitados, com um brilho meio assombrado. Falava apenas palavras soltas e sempre corria para o quarto assim que chegava em casa. Até que numa noite, quando eu já estava pensando que talvez fosse paranoia minha, algo ainda mais perturbador aconteceu. Estava deitado tentando adormecer quando ouvi batidas na porta.
Meu coração disparou. Ivan jamais tinha batido na minha porta. Então saltei da cama e perguntei quem era. Sou eu, Ivan. Abri a porta surpreso e lá estava ele com aquela mesma expressão de sempre. Os olhos arregalados e meio saltados, porém agora com um sorriso forçado que parecia completamente artificial. Me observou por um momento e com uma voz estranhamente calma disse que acabava de chegar e achava que tinha deixado cair a carteira no caminho da entrada, perguntando se eu podia ajudá-lo a procurar com minha lanterna. Francamente, foi muito esquisito, como se ele nunca tivesse pedido favor para ninguém daquele jeito ou demonstrado tanta educação com qualquer pessoa. Mas naquele momento, pensando que talvez fosse uma oportunidade de melhorar nossa convivência, peguei a lanterna e o acompanhei. Começamos a caminhar pelo cascalho e durante o trajeto Ivan iniciou uma conversa, perguntando sobre trabalho e assuntos cotidianos. Foi então que percebi algo estranho. O carro dele estava estacionado muito distante, lá no final do caminho, sem qualquer motivo aparente. Ou seja, se fôssemos caminhar até lá, também teríamos que procurar a carteira dele naquela extremidade, certo? Porém, quando chegamos ao local, não encontrei nada no chão. E algo ainda mais suspeito ocorreu. Ele começou a me conduzir além do carro, adentrando na mata. A lanterna permanecia acesa, mas eu não conseguia compreender que intenção ele tinha ali, pois não fazia sentido algum a carteira estar tão distante, praticamente do outro lado do caminho, muito menos ele querer se embrenhar tanto. Questionei o que ele pretendia e ele ficou alguns segundos calado, como se estivesse inventando alguma explicação. Depois disse que tinha saído para caminhar por ali antes de entrar em casa e que possivelmente havia perdido a carteira em algum lugar pela mata. Mas eu não estava acreditando naquela história, nem por um segundo. Era óbvio que ele estava mentindo descaradamente. Ele tentou continuar me guiando mais profundamente na mata, cada vez mais distante do caminho principal. Nesse ponto, eu já sentia que a situação estava ficando perigosa e só queria que aquela loucura terminasse. Então, fazendo força para manter a calma, disse que ele podia ficar com a lanterna, mas que eu precisava retornar porque tinha compromisso cedo no dia seguinte. Estendi a lanterna para ele e estava quase me virando, mas Ivan não a pegou. Em vez disso, seu sorriso se desfez numa expressão tensa e seus olhos inquietos revelaram total decepção e raiva. Não pronunciou palavra alguma, mas a hostilidade no ar era palpável. Então, sem mais delongas, me virei e comecei a me afastar o mais rapidamente possível. Olhei para trás algumas vezes para verificar se ele estava me seguindo, mas ele permanecia imóvel no mesmo lugar, com a mesma expressão ameaçadora, me observando fixamente. Quando finalmente alcancei a casa, a primeira coisa que fiz foi reunir todos os meus pertences e começar a fazer as malas. Sinceramente, não entendia o que estava acontecendo, mas tinha certeza absoluta de que ele não era uma pessoa normal e que estava prestes a cometer algo terrível naquela mata. Aquela noite não consegui pregar o olho. Permaneci alerta o tempo todo, torcendo para que Ivan não estivesse tramando mais alguma maldade ou tentasse invadir meu quarto. Felizmente, ele não retornou naquela madrugada e, depois disso, nunca mais tive notícias dele. No dia seguinte, peguei apenas o essencial, coloquei no meu carro e parti dali sem olhar para trás e sem me despedir. Passaram-se anos desde então e ainda hoje não faço a menor ideia do que aconteceu com Ivan ou quais eram suas verdadeiras intenções naquela noite sombria na mata. Nunca mais nos comunicamos ou nos encontramos, mas uma coisa eu tenho certeza: meu instinto me salvou de algo muito ruim naquela noite. Às vezes, acordo pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse sido mais ingênuo, se tivesse confiado nele e seguido mais fundo naquela escuridão. Essa sensação de que escapei de algo horrível por muito pouco é algo que carrego comigo até hoje.
Uma lembrança que me ensinou a sempre confiar nos meus instintos quando algo não parece certo. Terapeutas me disseram que traumas de infância deixam marcas profundas, mas nada me preparou para entender como uma instituição religiosa podia falhar tanto com crianças vulneráveis. O que vou contar aconteceu quando eu tinha apenas 6 anos, numa época em que meus pais acreditavam que disciplina rígida moldaria meu caráter. Eles me matricularam numa escola interna religiosa, perdida no meio das montanhas, bem distante de qualquer cidade. Aquele lugar não se parecia em nada com uma escola normal para crianças. Era mais como um centro de doutrinação onde sua individualidade era sistematicamente apagada. A instituição ficava no topo de um morro, cercada por mata densa e montanhas verdes que se perdiam no horizonte. Era um colégio exclusivo para meninos, e nossos dormitórios ficavam em blocos austeros, logo após o prédio principal, numa área isolada do campus. Dependendo da sua série, os quartos mudavam e às vezes você dividia espaço com outros garotos. Mas, de qualquer forma, sempre havia um ambiente controlador e opressivo. Da 5ª até a 8ª série, dividíamos um quarto grande com 4 meninos, e no ensino médio ganhávamos um pouco mais de privacidade, apenas 2 por cômodo. Eu estava empolgado porque, finalmente, no 9º ano, teria meu próprio cantinho, o que me deixava bem animado. Poder ter meu espaço sozinho finalmente. Ou pelo menos era isso que imaginava na época. No primeiro dia do novo semestre, lembro claramente de todos os estudantes se reunindo no saguão principal, conferindo as listas coladas num painel enorme para descobrir quem seria nosso colega de quarto e em qual dormitório passaríamos o ano inteiro. Como tinha chegado uma turma nova de garotos, não era garantido que eu ficaria com alguém conhecido. Enquanto checava essas listas, minha atenção se voltou para um casal de pessoas mais velhas, conversando com o diretor, Padre Miguel. Nesse momento, reparei num garoto de cabelo escuro e estatura mediana que parecia estar junto com eles. Estava de costas e só dava para ver seu perfil, aquele nariz pontudo e o maxilar bem definido. Padre Miguel sorriu para ele de maneira cerimoniosa e o casal mais velho cumprimentou com um aperto de mão. Então entendi que provavelmente aquele garoto novo era um aluno recém-aceito. Segundo a lista do corredor, meu companheiro de quarto seria um menino chamado Lucas Silva, e o dormitório ficava no 3º andar do 2º bloco, bem no lado oposto daquele que eu dividia com outros garotos. Quando finalmente pude me mudar, organizar tudo e guardar meus pertences, percebi que o quarto estava vazio. Não tinha mais ninguém além de mim. Procurei nos guarda-roupas, no banheiro, pelos cantos, mas Lucas não estava em lugar algum. Então arrumei tudo direitinho e comecei a fazer minha cama de costas para a entrada. Não notei naquele instante, mas sem perceber, alguém estava me vigiando da porta. Meu instinto, aquela intuição que às vezes desenvolvemos, despertou e exatamente nesse momento girei a cabeça. Lá estava ele, o garoto novo, com uma expressão muito peculiar e apoiado no batente da porta. O que mais me impressionou foi o jeito como ele me encarava. Os olhos dele eram muito vivos, penetrantes, e aquela expressão de foco absoluto, como se ele não estivesse ali comigo, mas em outro mundo. Naquele segundo, pensei em algum filme de terror antigo que tinha assistido anos antes. O rosto dele me lembrou muito um personagem de um filme chamado Psicose, aquele Norman Bates, com a face séria e aquele olhar perturbador. Sinceramente não sabia como reagir. Então apenas sorri, tentando ser simpático, e falei: "Meu nome é Bruno, você deve ser Lucas, certo?" Mas ele nem ao menos respondeu, só foi direto para a cama dele e se deitou me dando as costas, sem dizer absolutamente nada. Era como se eu fosse invisível para ele.
Bom, todos os garotos novos têm dificuldade para se ambientar no início. Achei que ele estava passando por essa fase, então não liguei muito. A primeira semana sempre é complicada, e eu, no lugar dele, também estaria perdido, tentando entender como funcionava todo aquele sistema tão rigoroso. Pensei que talvez fosse melhor deixá-lo quieto e dar o tempo que ele precisava para se tranquilizar e se acostumar. Quando bateu o sino para o jantar, vi que Lucas ainda estava na cama sem se mover. A curiosidade falou mais alto e, com cuidado, me aproximei para ver melhor. A cama parecia vazia, mas, para minha surpresa, quando estava me curvando, ele se virou de uma vez e berrou: "Por que você não me deixa em paz?" Foi como um trovão no silêncio. Me assustei e dei um passo para trás, e sem falar nada, saí do quarto e fui para o refeitório, deixando ele se acalmar. As horas de estudo passaram, e quando acabei, já eram quase 10 da noite. O colégio, nesse horário, ficava um lugar totalmente quieto e vazio. Empurrei devagar a porta do quarto, sem fazer som, e encontrei Lucas ainda ali, deitado na cama calado. Não comentei nada, simplesmente me deitei na minha cama e tentei pegar no sono. A regra firme da escola era bem clara. Se você não comparecesse no jantar ou faltasse sem avisar, tinha que dormir de barriga vazia. Sinceramente, me senti meio mal por ele, mas não havia muito que eu pudesse fazer naquela situação. Algumas horas se passaram, deviam ser umas 2 ou 3 da madrugada, quando ouvi um grito desesperador e um estrondo, como se algo muito pesado tivesse despencado de cima. Acordei assustado, acendi a luz e, para minha surpresa, Lucas não estava na cama dele. Lembro que saltei da cama e corri até a varanda. Quando olhei para baixo, não conseguia acreditar no que estava vendo. Ali no piso estava Lucas, caído no meio de uma poça de sangue, com uma aparência realmente assustadora. Ele tinha se atirado do 3º andar, e aquilo era o que tinha causado o barulho e o grito que ouvi. Comecei a berrar, chamando os professores e as enfermeiras na mesma hora. O socorro chegou rápido e levaram ele numa ambulância para o hospital mais próximo, que ficava numa colina ali perto. Não faço ideia do que rolou durante o tratamento, mas por algum milagre Lucas conseguiu sobreviver, mesmo com machucados sérios, incluindo traumatismo craniano. Voltou algumas semanas depois com um braço engessado, um colar cervical e um curativo na cabeça. O mais preocupante era que os médicos tinham alertado sobre possíveis sequelas neurológicas, mas a escola aparentemente ignorou essas recomendações. O colégio e os responsáveis foram extremamente compreensivos com ele depois da tentativa de suicídio. Alguns garotos até comentaram que Padre Miguel queria mandá-lo de volta para casa, mas Lucas não quis sair. Ofereceram várias alternativas para ele e uma delas era ficar na escola, o que ele topou sem reclamar. Pouco tempo depois, Padre Miguel me chamou e perguntou se eu queria continuar dividindo o quarto com Lucas, porque ele tinha solicitado para não mudar de dormitório. Fiquei muito surpreso com esse pedido dele, já que nunca tínhamos batido papo antes e ele não parecia se importar muito comigo. Mas, segundo Padre Miguel, Lucas disse: "Bruno é meu único amigo aqui." Fiquei de queixo caído. Nunca tínhamos conversado sobre coisa alguma e ele falou isso. O mais bizarro de tudo é que depois do acidente, Lucas mudou da água para o vinho. Sempre foi um garoto extremamente tímido e fechado que quase não abria a boca. Mas agora parecia ser outra pessoa. Eu o via pelos corredores, batendo papo com todo mundo e dando risada como se fosse uma criança comum. De uma hora para outra parecia que sua vida tinha voltado ao normal. Mas eu começava a perceber que havia algo artificial nessa transformação. Começamos a nos dar melhor depois de tudo isso e rapidinho começamos a fazer atividades juntos, como estudar e conversar mais. Mas uma coisa, nunca tocamos no assunto da tentativa de suicídio ou no que tinha acontecido naquela noite. Ele só parecia querer esquecer aquilo e tocar a vida, e eu respeitei. Numa tarde de chuva,
quando tudo estava sossegado e as aulas tinham sido suspensas por causa do tempo ruim, Lucas e eu estávamos no quarto. Ele sentado na cama observando pela janela a chuva caindo, e eu escrevendo uma carta para meus pais, pensando em quando seria a melhor hora para voltar para casa. Subitamente, um raio caiu bem perto do prédio, e Lucas começou a gargalhar. Uma risada que definitivamente não me agradou. Fiquei meio assustado e perguntei o que estava acontecendo com ele. "E aí, Lucas, está tudo bem?" Mas ele não me deu resposta. Ao invés disso, se levantou devagar e começou a caminhar de um lado para outro no quarto rindo, mas era uma risada que não soava normal. Perguntei com voz tranquila, mas já estava ficando tenso, cara. "O que está acontecendo?" Quando finalmente me olhou, tinha aquela expressão grudada e olhos brilhantes que vi nele na primeira vez que nos encontramos. E então falou algo que quase me fez desmaiar, Bruno. "Acabei de descobrir que sou metade cavalo e metade pessoa." Fiquei sem reação e então perguntei sério: que você está falando, Lucas? Que houve?" E essa foi a parte mais doida e perturbadora de toda a história. Ele, com um sorriso bobão, me disse: na real, depois daquela noite eu percebi que sou imortal, que nada consegue me matar. Sou indestrutível, igual aquele raio que me salvou dessa porcaria." Nesse instante nem consegui me segurar e dei uma risada. "Você está zoando, né? O que você comeu no almoço, mano?" Mas em vez de se acalmar, Lucas começou a resmungar coisas para ele mesmo, como se estivesse falando com mais alguém. Falava: "Sou metade cavalo, metade pessoa, sou indestrutível, ninguém consegue me matar agora." E começou a coçar a cabeça com força enquanto repetia essas palavras doidas sem parar. "Sou metade cavalo, metade pessoa, sou imortal." E a expressão dele ficou ainda mais estranha, a ponto de arranhar o rosto com as unhas feito um louco, enquanto continuava rindo de um jeito que não parecia humano. Foi nesse instante que tudo virou uma loucura absoluta. Repentinamente, Lucas se tornou agressivo e o comportamento dele mudou por completo. Não parou de se arranhar. Na verdade, passou a arrancar pedaços de pele e carne do rosto com as unhas numa espécie de surto psicótico. O sangue voou por todo o quarto e ele, dominado pela insanidade, gritava: "Não tem sangue em mim, porque sou imortal." A cena era horrível e aterrorizante. Não fazia o menor sentido. Sangue, gritos, uma loucura completa. Eu, desesperado, gritei para ele parar com aquilo, mas vendo que não me ouvia, saí correndo e berrei, pedindo socorro pelos corredores: "Padre Miguel, Senhora Santos, alguém me ajuda." Imediatamente, Senhora Santos, a supervisora do internato, veio correndo ao meu encontro e entrou no quarto quando ouviu meus gritos. Ela e outras crianças chegaram rapidinho e todos ficaram paralisados ao ver aquela cena horripilante. Lucas passou a gritar e brigar com toda a força, se jogando contra a Senhora Santos. Então a derrubou, agarrou o queixo dela com uma força absurda e passou a forçar sua boca gritando: "Sou indestrutível, o mais poderoso, e ninguém consegue me parar." Todos nós pulamos em cima dele e tentamos tirá-lo de cima de Senhora Santos, mas ele não a largava por mais que tentássemos. Ela, uma mulher de quase 80 anos, só ficou ali no chão sem defesa e gritando de pavor. Nesse momento ele, com uma força que parecia sobrenatural, quebrou o queixo da coitada num só movimento. O barulho de ossos se partindo junto com o sangue de Lucas espirrando por toda parte é algo que ainda me assombra em pesadelos. O pessoal passou a gritar e correr em desespero, vendo como aquele garoto se transformava numa espécie de fera violenta. A cena parecia saída de um filme de horror, só que era tudo muito real. Padre Miguel chegou bem quando Lucas estava esfregando o rosto ensanguentado e rindo como um maluco, enquanto um grupo de nós tentava mantê-lo longe da pobre Senhora Santos. Os policiais entraram logo depois de Padre Miguel.
Mas isso só deixou Lucas ainda mais como uma espécie de animal raivoso. Tudo isso virou um caos gigantesco e as pessoas fugiram do internato em massa porque ninguém queria presenciar aquela loucura. Eu fui um dos que saiu sem olhar para trás. A última vez que o vi, ele se virou para mim e, entre gargalhadas, com o rosto coberto de sangue, me sussurrou: Bruno, te falei que sou o mais poderoso, vou viver eternamente. Desde aquele dia, nunca mais soube dele. A polícia levou ele embora e nunca descobri exatamente o que aconteceu depois disso. Mas aquele olhar final, aquela frase, ficou marcada na minha mente para sempre. Anos se passaram e hoje entendo melhor o que aconteceu. Lucas provavelmente sofreu lesões cerebrais graves na queda que causaram psicose e comportamento violento. O que mais me revolta é como aquela instituição falhou completamente em proteger uma criança vulnerável. Deveriam ter providenciado acompanhamento psiquiátrico especializado, supervisão médica constante, talvez até transferido ele para um hospital psiquiátrico adequado. Em vez disso, escolheram ignorar os sinais e colocar outras crianças em risco. Essa experiência me ensinou que instituições que se dizem protetoras nem sempre são seguras, especialmente quando lidam com crianças que precisam de cuidados especiais. Também aprendi que traumas não tratados podem se manifestar de formas aterrorizantes. Hoje trabalho defendendo direitos de crianças em situação de vulnerabilidade e sempre que vejo casos de negligência institucional, lembro de Lucas e de como o sistema falhou com ele. Espero que onde quer que esteja hoje, tenha finalmente recebido o tratamento e cuidado que merecia desde o início. Tem situações na vida que a gente só entende depois que passou o perigo. Hoje eu sei que deveria ter confiado mais no meu instinto, mas quando você está vivendo a situação, é difícil perceber os sinais. O que vou contar aconteceu há quase 10 anos e me ensinou que às vezes nossa intuição está tentando nos proteger de algo muito sério. Era 2015, eu tinha 23 anos e estava precisando de alguém para dividir apartamento. Naquela época, todo mundo usava sites de classificados para essas coisas. Não tinha tanta opção como hoje. Coloquei um anúncio bem simples com umas fotos do lugar e falando que queria alguém da minha idade para rachar as contas. Em poucos dias, apareceu uma resposta de uma moça chamada Diana. Ela disse que também tinha 23 anos, ainda estudava e parecia que a gente tinha bastante coisa parecida. Conversamos por telefone e tudo pareceu normal, como se batesse certinho. Chamei ela para conhecer o apartamento e quando ela veio, gostou de tudo. Combinamos o preço e numa semana ela já estava morando comigo. Mas uma coisa me chamou a atenção, desde o começo. Ela não parecia ter 23 anos, não. Na verdade, parecia bem mais velha, tipo uns 30 e poucos. Era mais alta que eu e tinha um jeito mais sério, como quem já tinha vivido bastante coisa. Na hora não liguei muito, pensei que talvez fosse só uma daquelas pessoas que aparentam mais idade ou que estava mentindo uns anos. Você sabe como é. Os primeiros dias foram tranquilos, porque a gente mal se via, cada uma na sua correria. Tudo normal até o 5º dia depois que ela se mudou. Nesse dia, cheguei do trabalho umas 10 da noite e quando abri a porta, escutei na hora uns passos correndo pelo corredor e depois uma porta batendo forte. Fiquei parada ali meio sem entender, largando a bolsa no chão para ver o que estava rolando. O corredor ia para os nossos quartos e vi que a porta da Diana estava fechada com a luz acesa. A minha estava aberta, o que me deixou estranha porque tinha certeza que tinha fechado antes de sair. Fui devagar até meu quarto e fechei a porta. Olhei tudo para ver se tinha alguma coisa fora do lugar, mas não achei nada mexido ou estranho. Não tinha sinal de que alguém tinha estado ali. Sentei para ver televisão e não escutei barulho nenhum do quarto dela. Diana sempre falava que gostava de dormir cedo, então achei que já estava dormindo.
Mas enquanto assistia televisão, sem pensar, olhei para a porta do meu quarto e vi uma coisa que me arrepiou. Tinha uma sombra embaixo da porta. Ela estava ali do outro lado, parada, como se não quisesse que eu percebesse. Chamei baixinho Diana. É você. Ficou alguns segundos em silêncio. Depois vi a sombra se mexer devagar, saindo de perto da porta e andando pelo corredor. De repente, escutei a porta dela batendo com força. Quase pulei da cama. Meu coração disparou. Que situação doida era essa? Que a Diana estava fazendo? Tranquei minha porta e fiquei acordada mais um tempo, mas no final consegui dormir. No dia seguinte, encontrei ela na cozinha e, sem fazer muito drama, comentei sobre a noite anterior. Perguntei se ela precisava de alguma coisa ou se tinha acontecido algo estranho. Diana sorriu e disse que estava tudo bem, que tinha dormido super tranquila. Achei muito esquisito, mas não quis criar confusão logo no começo, então deixei para lá. Ela saiu e eu fui trabalhar. No outro dia, no mesmo horário, entrei em casa e notei que estava tudo escuro e quieto, como se ela tivesse saído. Todas as luzes apagadas, até a do quarto dela. Fui andando sem fazer barulho para não acordar ela. E foi aí que vi que minha porta estava meio aberta. Só uma fresta, mas já era o bastante para me dar calafrio. Podia jurar que tinha trancado ela quando saí. Tinha certeza que tinha fechado tudo, mas agora estava claramente entreaberta. E o pior, não escutei ela abrindo. Fechei rapidinho e fui tomar banho para relaxar, mas enquanto estava no chuveiro comecei a ter a sensação de que não estava sozinha. Era como se alguém estivesse me olhando. Baixei a água para escutar melhor, mas não ouvi nada. Terminei o banho, me sequei e quando olhei para a porta do quarto levei um susto. A porta do corredor estava aberta de novo. Não toda, mas uns centímetros. Nunca na vida teria deixado assim. O mais assustador é que parecia que Diana continuava dormindo no quarto dela, como se nada tivesse acontecendo. Tentei pensar numa explicação e imaginei que talvez ela tivesse vindo no meu quarto para falar alguma coisa e quando viu que eu estava no banho, foi embora. Mas isso não explicava o resto. Estava difícil de entender o que estava rolando e comecei a ficar com muito medo. Não conhecia bem aquela mulher e tudo isso estava muito estranho. De noite tentei me acalmar vendo televisão, mas não conseguia tirar a sensação de que alguém estava me vigiando. Sem querer, fechei os olhos e parece que cochilei, mas acordei de uma vez. O quarto continuava em silêncio total, mas alguma coisa estava diferente. Dava para ver no escuro que a porta do meu quarto estava entreaberta de novo, só um pouquinho. Senti um arrepio. Agora não tinha dúvida, eu tinha trancado aquela porta. Lembrava perfeitamente. E uma coisa ainda mais estranha, não escutei nenhum barulho de abertura, nenhum clique, nada. Sussurrei Diana. Mas o silêncio ficou ainda mais pesado. Fiquei ali olhando para aquela fresta, esperando ver alguém aparecer, mas passou um tempão e nada. Então olhei pelo quarto, e pela luz que entrava pela fresta, vi uma figura parada no canto perto do guarda-roupa. Não se mexia e não fazia barulho. Só parecia que estava me olhando com uma cara vazia, como se não estivesse realmente ali, só observando. Fiquei travada, sem conseguir mexer nenhum músculo. Passou uns segundos que pareceram horas, e depois essa figura deu um passo para frente. Não conseguia ver bem o rosto, mas dava para perceber que tinha uma expressão vazia, sem vida, como se não tivesse sentimento nenhum. Nesse momento, a figura deu outro passo mais rápido e atravessou o quarto. Saiu para o corredor num segundo e sumiu. Não tive outra opção além de pegar o celular, achar as chaves e sair correndo do prédio em pânico. Sei que ela não me machucou nem nada, mas estava apavorada. Não queria ficar naquele lugar nem mais um minuto. Dirigi para um bairro perto e liguei para a polícia. Quando eles chegaram, não tinha mais ninguém no apartamento. A moça, pelo que falaram, tinha pegado as coisas e sumido. Mas aí vem a parte mais louca, o nome dela, o telefone, tudo era mentira.
Nada sobre ela era verdade. Isso foi em 2015 e desde então nunca mais soube dela. Mas ainda acordo às vezes com pesadelo, pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado. Depois dessa noite, me mudei dali na mesma semana. Não quis arriscar. Essa experiência me ensinou várias coisas importantes. Primeiro, que quando alguma coisa não está batendo, a gente tem que confiar no nosso instinto. Segundo, que é muito perigoso dividir casa com pessoas que não conhecemos direito. Hoje em dia, eu sempre peço referências e documentos. Terceiro, que mulher sozinha tem que tomar muito cuidado com essas situações. O que mais me marca até hoje é pensar que se eu não tivesse saído naquela hora, o que teria acontecido? Diana claramente tinha algum problema mental sério e estava me vigiando há dias. Poderia ter sido muito pior. Às vezes agradeço por ter sido covarde e ter fugido, porque meu instinto me salvou de algo que eu nem quero imaginar o que poderia ter sido. Hoje sempre falo para minhas amigas, se alguma coisa não está certa em casa, não ignorem. Nossa intuição existe para nos proteger, e quando ela está gritando que tem perigo, é melhor escutar. Sempre acreditei que nossa intuição existe por um motivo. Quando alguma coisa não está certa, nosso corpo e nossa mente mandam sinais de alerta que não deveríamos ignorar. O que vou contar aconteceu quando eu era mais novo e ainda não sabia reconhecer esses sinais. Hoje entendo que poderia ter evitado muito sofrimento se tivesse prestado atenção no que meu instinto estava gritando. Aos 21 anos, me transferi para uma faculdade em São Francisco e precisava urgentemente de um lugar para morar. Através de um site de classificados, encontrei um apartamento que parecia perfeito, 2 quartos, preço acessível e bem localizado perto do campus. A garota que já morava lá se chamava Sofia. Tinha 29 anos. Era bem alta e encorpada, com cabelos pretos bem escuros e uma maquiagem meio esbranquiçada. À primeira vista parecia gente boa, meio reservada, mas aparentava ser confiável e topou tranquilamente que eu me mudasse. Na primeira noite que dormi lá, decidimos sair para comer pizza e nos conhecer melhor. Foi durante esse jantar que comecei a perceber que havia algo diferente com ela. Enquanto comíamos, Sofia não parava de repetir que eu era igualzinho ao ator Ryan Gosling, que eu conhecia do filme Diário de uma Paixão. O jeito que ela falava isso e a expressão no rosto dela me deram uma sensação estranha, uma vibe perturbadora. Não sabia bem como reagir, então só dei de ombros e agradeci. Honestamente, além de sermos ambos loiros, magros e britânicos, não via semelhança nenhuma com o cara. Por isso nem liguei muito na hora. Mas quando voltamos para casa, Sofia perguntou se eu queria conhecer o quarto dela. Quando entrei lá, quase desmaiei de susto. Todas as paredes estavam forradas de pôsteres desse ator. Tinha fotos dele impressas coladas no espelho, nas estantes, em todo canto. Além disso, ela colecionava todos os filmes do cara organizados em várias prateleiras. Era uma coisa doentia, sabe? Ali entendi que Sofia tinha uma obsessão pesada com esse cara. Tentei encarar como coisa de fã maluca que monta um altar para o ídolo, mas já estava me sentindo desconfortável. Os dias seguintes foram bem estranhos, porque quase não nos víamos. Sofia chegava do trabalho e se trancava no quarto, ficando lá o tempo todo. O que mais me incomodava era uma risada aguda e assombrada que ela soltava durante a noite. Dava para escutar através da parede e me deixava com os cabelos em pé. Não me parecia que ela estivesse fazendo nada normal lá dentro. Muitas vezes ouvia ela gargalhando por horas seguidas e conversando sozinha. Quando saía do quarto, geralmente falava enrolado, como se tivesse bebido demais. Na maioria das vezes, ela ficava no corredor me observando de longe. Quando eu tentava puxar papo, ela não respondia. Só soltava aquela gargalhada incômoda que me deixava sem saber como reagir. Parecia que estava descontrolada e isso me deixava bem tenso.
Numa madrugada, acordei lá pelas 2 horas por causa de uns ruídos estranhos que não conseguia identificar. Parecia que alguém estava mexendo na fechadura da porta da frente. A casa estava toda escura e primeiro pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas quando saí do quarto para verificar, a vi parada bem na entrada. Sofia estava de costas, com o rosto grudado na porta, girando a mão na fechadura repetidas vezes e sussurrando meu nome. Pedro, 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 com uma voz baixa e ofegante que me gelou por completo. Mesmo querendo sair correndo, voltei para o meu quarto em silêncio e tentei dormir, mas não consegui. Em outra ocasião, estava assistindo um filme de ação quando Sofia saiu cambaleando do quarto e, sem pedir licença, acendeu todas as luzes da sala. O incômodo me fez pausar o filme e ela simplesmente começou a desabafar sobre o ex-namorado. Disse que o relacionamento tinha sido um inferno e, conforme ia contando, ficava cada vez mais alterada, gritando feito uma doida sobre o que tinha passado. A situação ficou constrangedora e mesmo eu pedindo para ela falar mais baixo, ela não dava bola. Foi quando ela berrou uma coisa que me deixou sem chão: vou degolar essa vaca imunda. Imaginem ouvir essas palavras saindo da boca dela. Na hora fiquei sem reação. Sofia parecia uma pessoa diferente e o comportamento dela estava ficando realmente assustador. Tudo o que eu tinha notado antes já era anormal, mas nesse instante a coisa ficou realmente preocupante. Depois de alguns minutos, ela começou a rir novamente, com aquela gargalhada arrepiante, e me agradeceu por ter escutado ela. Me levantei rapidinho e fui me esconder no meu quarto, mas não conseguia ficar tranquilo. A casa toda tinha um clima pesado e ruim. O problema é que minha porta não tinha fechadura, então resolvi empurrar uma cômoda na frente da entrada para me proteger caso fosse necessário. Naquela mesma madrugada, acordei com umas batidas leves, mas insistentes na porta. Quando espiei, Sofia estava empurrando a cômoda e tentando forçar a entrada. Acendi a luz e gritei para ela parar. Consegui vê-la pela fresta, estava visivelmente embriagada, com os olhos arregalados e balançando de um lado para outro. Empurrei ela de volta para o corredor e mandei ela ir dormir. Ouvi ela voltando devagar para o quarto, mas não preguei o olho pelo resto da noite. No dia seguinte, quando saí do quarto, levei o maior susto da minha vida. No chão, bem ao lado da minha porta, estava uma faca grande da cozinha. Senti um arrepio percorrer todo o corpo. Só conseguia pensar nela falando sobre cortar gargantas. Fui confrontá-la imediatamente e Sofia disse que não se lembrava de ter tentado entrar no meu quarto, nem de ter falado sobre o ex-namorado. Não acreditei em uma palavra do que ela estava dizendo. Percebi que não dava mais para ficar ali nem por mais um dia. Procurei outro lugar e me mudei na semana seguinte. Um mês depois, quando chequei minhas redes sociais, encontrei mais de 40 mensagens dela enviadas em poucas horas. Ia desde coisas como o que você está fazendo até ameaças como te odeio e você estragou tudo. Não respondi nenhuma e bloqueei ela em todas as plataformas. Nunca mais tive notícias dela. Hoje, anos depois, entendo que Sofia provavelmente sofria de algum transtorno mental sério que não estava sendo tratado. A obsessão por celebridades, as alucinações, o comportamento violento e a perda de memória são sinais claros de que ela precisava de ajuda profissional. O que mais me assusta é pensar no que poderia ter acontecido se eu tivesse ignorado meu instinto e continuado morando lá. Essa experiência me ensinou lições valiosas sobre segurança pessoal e saúde mental. Primeiro, sempre confie na sua intuição quando alguma coisa não parece certa. Segundo, obsessão não é romance. É um comportamento doentio que pode escalar para a violência. Terceiro, nunca ignore sinais de alerta como comportamento errático, agressividade verbal, perseguição ou invasão de privacidade. Se você está passando por algo parecido, saiba que não é sua responsabilidade consertar a outra pessoa. Sua segurança vem primeiro.
Procure ajuda, documente os incidentes e não hesite em sair da situação se necessário. Às vezes, ser covarde e fugir é a decisão mais inteligente que podemos tomar.